Sejam muito bem-vindos a mais um Respira. Vai passar. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, mas extremamente importante, que é a maternidade solo. Eu acho que vale até um disclaimer aqui, né? Se você está passando por uma situação parecida, acho que a gente pode trazer algumas coisas que sejam gatilho. Então, é um tema muito sensível, muito delicado, né? Tenha cuidado para assistir esse episódio se você não estiver muito bem por aí. Bom, para começar, eu acho importante a gente falar que na minha visão, existem três perspectivas da maternidade solo, né? A primeira delas é aquela mulher que opta por ser mãe solo, ou porque chegou numa idade que não encontrou ainda o seu parceiro, né? Ou que está num momento de vida em que ela quer ser mãe e não tem essa pessoa, ou às vezes nem quer outra pessoa junto com ela, né? Nessa jornada. Existe aquela mulher que é abandonada, que tem essa relação interrompida durante a gestação, né? Ou durante a criação desse filho. E existe aquela pessoa, aquela maternidade, que ela é solo, mas com o pai presente, com o pai dentro de casa, sem exercer o papel de pai, né? E aí a gente tem vários desdobramentos a partir de cada uma delas. Vamos falar primeiro da mulher que vive a maternidade solo por opção, né? Eu acho que se a gente pensar nessa mulher, ela escolhe ser mãe solo e já existe uma idealização muito grande dessa maternidade. Às vezes já existe até uma vinculação forte com esse filho que ainda vai chegar. E isso, por um lado, pode parecer positivo à primeira vista, mas pode acabar sendo algo frustrante lá na frente, né? Porque ela já começa a se relacionar ali muito intensamente com essa pessoa que ela ainda nem sabe quem é. Então, é uma porta aberta para a frustração, uma porta aberta para não se sentir tão completa, tão inteira assim. E é muito importante também que essa mulher saiba se planejar para esse momento. Exato. Porque se a gente pensar até numa questão financeira, de divisão de tarefas, né, ela vai ser uma só. E aí entra a importância da rede de apoio nesses casos. Exato. Né? Porque assim, a criação de filhos, né? Eu sou filha de mãe solo, mas eu entro na categoria dos pais abandonados, né? Dos pais que abandonaram. E eu nunca consegui romantizar muito a maternidade solo. Então, assim, eu acho que eu nem sei se eu tenho muita voz de fala, né, e de incentivo para as mulheres que optam por dar esse espaço, né, de decidirem sozinha por ter um filho, porque eu vi o quão difícil foi. Mas eu vejo porque minha mãe também, ela não teve tempo de se planejar, porque ela não contava que ela teria uma maternidade solo. Eu acho que a mulher que está buscando realmente por essa forma, né, de família, dessa conformação familiar, ela tem que estar ciente mesmo, né, desses fatores dificultadores e com isso planejar o seu entorno, seja relação de amigos, familiares, a própria rede de apoio, ter uma rede de apoio de fato atuante e se planejar em termos profissionais, emocionais para a chegada desse bebê, né? Então, assim, mesmo que não se tenha um parceiro ao lado, ter alguém ao lado ter alguém para poder dividir essa criação de filhos. E a maternidade é uma coisa realmente muito romantizada. Então, por isso que eu não consigo tirar um pouco assim esse estigma do romantismo frente à maternidade, porque a gente idealiza muito uma formação familiar de pais felizes, crianças felizes, propaganda de margarina. E o filho, gente, ele traz com ele, assim, ele é uma pessoa diferente na nossa vida. Então, se a gente idealiza a figura do filho, mas a gente não consegue imaginar aquela pessoa que vai vir. Então, tem mães que passam por um processo assim, de negação, de luto por uma pessoa que chegou. Então, entender uma vida com essa nova outra pessoa é importante que tenha... É importante romantizar com o pé no chão, sabe? Sim. Porque não é fácil, assim. E muito de eu ter visto, né, ter sido filha dessa mãe que lutou muito sozinha, isso foi tão pesado para mim, para vocês terem ideia, que eu não queria ter filhos. Então, assim, na minha cabeça era assim, se um dia eu tivesse filho, era porque seria consequência de um bom relacionamento e olhe lá. Eu jamais teria um filho sem ter uma pessoa do meu lado. E essa pessoa, na verdade, eu imaginava uma parceria, né? Então, eu não imaginava assim, uma rede de apoio como foi a minha avó, que foi convocada para esse cuidado, né? Já que minha mãe estava sozinha. E aí a minha vida foi aquela reviravolta, porque em 2019 eu descobri um câncer de colo do útero, eu tive que planejar minha vida reprodutiva assim, de uma hora para outra. Eu saí de uma pessoa que não pensava em ter filhos em hipótese alguma talvez eu tenha que engravidar, porque senão eu nunca vou poder ter filhos mais.
E eu tive muito certo isso comigo, que se eu tivesse tido esse diagnóstico solteira, ou com algum antigo relacionamento, eu não toparia, eu tiraria meu útero. Uhum. E foi vendo o Igor, meu marido, vendo como a paternidade dele era ativa, conhecendo a Maria, que eu falei, gente, isso aqui não tá tão distante de mim assim. Eu acho que seria uma boa ideia eu ter um filho. E aí foi com o apoio dele que eu consegui dar esse passo. Então, assim, eu acho que até mesmo a decisão dessa maternidade solo, ela tem que passar por um apoio externo também. Eu não sei se só um incentivo interno, um desejo interno sustentaria, né? Mas não sei, eu posso estar enganada. Sabe o que me chama a atenção nesses casos? É qual a motivação dessa mulher para querer tanto esse filho, né? O que falta na vida dela que esse filho seria capaz de preencher, ou o que ela ainda não conseguiu realizar, que talvez ela fosse capaz de realizar nesse filho, né? Assim, obviamente isso tudo no imaginário dela, né? Não que vai acontecer. Sim. Então, é importante que haja essa reflexão também, né? Por que eu quero esse filho e por que eu quero enfrentar toda essa dificuldade que é o maternar, sem ter alguém ao meu lado que vai comprar e bancar essa história junto comigo, né? É realmente, assim, é uma grande pergunta, assim, que cada um, né, cada mulher que vai decidir por isso deve se fazer, assim, porque é uma decisão muito difícil, assim, e até mesmo eu que tenho uma parceria maravilhosa do meu lado, assim, eu vejo, assim, como sobrecarrega, assim, por mais que muitas mulheres tenham parceiros atuantes, assim, paternidades ativas, eu acho que ainda resta um peso maior para a maternidade. Mas porque a gente vive uma sociedade patriarcal, né? Então, mesmo com toda igual a minha criação foi toda voltada para o matriarcado, mas eu ainda guardo requisitos do patriarcado. E tem coisas assim que ainda me pesam, até mesmo no meu maternar, no do Igor, e ele fala, por mais que eu seja ativo, eu acho que você ainda faz muito mais que eu. Você faz 75, eu faço 25. E por que a gente normaliza isso? Mas é o que você falou, né? Tá intrínseco, né, na nossa sociedade. Totalmente. E mesmo em famílias, né, que foram criadas por mulheres, isso ainda existe e tá arraigado, né? Totalmente arraigado, assim. Porque a gente sofre influência da escola, das nossas relações, do que a gente assiste, do que se consome. Então, é muito difícil você descolar e conseguir, assim, criar um ser humano inteiramente, assim, sobre o seu olhar, sem influência externa. Então, assim, vem mais aí um peso da maternidade, apesar de ser maravilhosa, tá? Nós somos mães, a gente ama ser mãe, mas nosso intuito aqui é trazer um pouco de realidade, assim, um pouco de pitada, assim, do real para vocês. Sim. Claro que com a nossa realidade, né? E com as nossas vivências. Com o nosso prisma, exato. Exatamente. Bom, vamos falar da segunda possibilidade, né? Eu acho que essa é uma possibilidade super delicada, que diz daquela mãe que foi abandonada ou que perdeu a parceria ali aí ao longo desse processo, né? E para mim é muito forte assim a questão de que qualquer pessoa que passa por uma relação sexual deve assumir o risco de estar produzindo um bebê, né? Fazendo um filho ali. Todo mundo sabe que isso é possível, né? Então, assim, mesmo um pai, mesmo um homem, né, que a gente nem pode chamar de pai, que se ausenta, que, sei lá, depois, né, pula fora, com perdão da expressão, ele deve ser responsabilizado, sim, né? E ele deveria ter sido responsabilizado lá atrás. Então, de novo, né, acho que traz essa sociedade patriarcal, que passa a mão na cabeça dos homens, que permite que eles saiam do contexto e abandonem a família, a mulher, os filhos, e que não permite que a mulher tenha essa mesma atitude. Né? Que eles passem ilesos dessa responsabilidade. Sim. E assim, eu vejo isso acontecendo assim com muita frequência. Assim, e até de pessoas mesmo, você vai conversando assim, às vezes você pergunta para um cara assim, às vezes surge, né, depois de um tempo de relação com a pessoa assim, seja de amizade ou de coleguismo, eu tenho um filho. Você nunca nem ouviu falar, a gente nem sabe se essa pessoa registrou essa criança. E essa pessoa tá lá, essa criança tá lá, sendo criada por uma mãe, assim, que nunca vai receber os mesmos incentivos, as mesmas oportunidades. Porque o pai teve um descuido lá na adolescência e teve esse filho, né? Então, como se o filho fosse, assim, obra de uma irresponsabilidade, um descuido, e não entender aquele ser humano como algo muito importante, né? O filho de alguém, o pai de alguém. Então, assim, é como se fosse, assim, eu não sei nem
nem traduzir num exemplo, assim, sabe? E isso acontece com muita frequência. Até mesmo, gente, assim, se até os nossos parceiros, se eles não quiserem contar no trabalho deles que eles são pais, ninguém nunca vai saber. Uhum. A nossa vida muda 100%. Assim. Hoje a gente chegou atrasado por quê? Um pouquinho. Tava arrumando menino. Arrumando cabelo de não sei quem, arrumando roupinha. Então, assim, a nossa vida gira em torno disso, assim. E a gente precisa se adequar 100% às demandas da criança, aos nossos trabalhos e encaixar a criança nisso aí, Sim. né? E ainda é só, né? Ainda é dito para algumas mulheres que trabalham muito, nossa, mas você trabalha demais, você deveria ter mais tempo pro seu filho, ou vice-versa, né? Nossa, mas você não tem um projeto pessoal, uma coisa, a sua vida toda vai se resumir à criação dessa criança. O homem, gente, ele vai e volta, ele encaixa ali a paternidade ali da forma como bem entende e as coisas seguem assim. Sim. E isso é muito normalizado, né? Eu posso Totalmente. falar que quase 100% das minhas pacientes trazem essa queixa em algum momento do puerpério. Como que minha vida mudou tanto e a dele continua muito mais próxima do normal do que, né? Ou quase que normal mesmo. A própria licença paternidade, ela é um reflexo disso, né? No Brasil, ridiculamente, ela dura 5 dias e em alguns locais que a empresa, né, é amiga do cidadão, é 20 dias, né? 20 longos dias. E aí a gente vê esse reflexo, porque assim, no entendimento de que a criação de um filho, ela restringe somente aos cuidados da mãe. Uma coisa que me pegava muito na época que eu ganhei Tereza no meu puerpério foi o retorno do Igor foi com 5 dias e a gente teve a sorte de ter ganhado ela no domingo. Então, a licença paternidade não contemplou o final de semana. E aí ele voltou na sexta-feira. Ele voltou na sexta trabalhando super e lá em casa era só nós dois mesmo, a gente não tinha rede de apoio. E aí eu passava as noites, então tendo os despertares, acordando, cuidando da Tereza. E eu tinha muito medo, assim, ficava com dó de acordar ele para cuidar da Tereza, já que ele iria trabalhar no dia seguinte. Só que também eu esquecia que eu também estaria com a Tereza o dia inteiro. Então o meu trabalho, ele perdurava ali por 24 horas e o dele tinha algumas pausas, porque eu pensava assim, não, coitado, ele tem que trabalhar. Então assim, olha até como é que isso trouxe para mim, né? Eu poupei ele de algumas coisas que talvez não deveria ter poupado. Eu estava ali de licença maternidade, mas ele também na paternidade ali, infelizmente, talvez ele deveria se sobrecarregar também um pouco mais. E aí eu lembro quando eu voltei de licença maternidade, que foram com os 4 meses, eu voltei trabalhando à noite e ele trabalhando de dia para a gente se revezar no cuidar da Tereza. E aí quando eu voltei e na minha cabeça nós estávamos kits em relação a trabalho e a cuidar de filhos, a gente começou a dividir os despertares igual o plantão, assim, ó, de meia-noite às 3h30. Um acorda, de 3h30 às 7h o outro segura a onda. Mas eu precisei ter que voltar ao trabalho para achar que eu deveria dividir alguma coisa. Então, assim, eu tomei para mim muita coisa ali daquele pós-parto, ali do meu puerpério, sozinha. Muita coisa foi sozinha. E eu não sei se você já percebeu, mas muitos deles também acabam mergulhando de cabeça no trabalho. Não sei se é uma forma de fuga. Sim. Ou uma necessidade, assim, não, eu tenho que agora prover essa família, eu preciso trabalhar muito, porque às vezes minha companheira não está produzindo, às vezes a pessoa é autônoma. Ou é uma fuga mesmo, mas eles afundam a cabeça no trabalho. Isso é muito comum de acontecer, né? O homem às vezes usa o trabalho como uma desculpa para não ter que se envolver tanto e também assumir esse trabalho 24 horas. Agora, falando dessa mãe solo abandonada, né? Eu acho importante a gente pensar que muitas vezes ela pode ter a vinculação do filho, tipo assim, como se o filho fosse responsável pelo término do relacionamento, sabe? Então, essa vinculação da mãe com o bebê, ela pode acontecer dessa forma. E aí é importantíssimo que ela tome muito cuidado, que ela esteja sempre atenta. E aí, principalmente as pessoas que estão em torno dessa mãe, né, que possam observar isso, que é claro que a mulher não faz isso conscientemente, né, de caso pensado. Ou então ela pode usar o filho como o respiro que ela tem, a força que ela tem para conseguir sair dessa relação, sabe? Sim. Então, seriam 2 tipos de vinculações, assim, muito perigosos. Um onde você coloca o filho como pivô,
né? E o outro onde você coloca o filho como o salvador da pátria. E às vezes os dois, né, de alguma forma, né, às vezes Transitando, né? entre as duas relações. Então, assim, tem que ter uma sabedoria muito grande para lidar com isso. E mesmo eu acho que a mãe fazendo o melhor nesse sentido, o filho ainda se corresponsabiliza por muita coisa, porque geralmente essas separações acontecem quando a criança está lá com seus 3, 4 aninhos, e é o momento em que a criança ela se sente o centro do mundo. Então, ela toma para ela que, por exemplo, a separação dos pais foi atribuída a ela. Né? Então, às vezes, fala assim, nossa, eu fui motivo de separação dos meus pais, ou eu tinha a ver com essa separação, meus pais separaram por minha causa. Então, assim, é um terreno muito, muito delicado. E aí é importante, assim, também inserir essa criança num contexto de acompanhamento psicológico, para ela também, de alguma forma, conseguir elaborar uma coisa, assim, que no momento de uma vidinha de 3 anos, você não consegue elaborar muita coisa, Sim. né? Ainda falta muita linguagem verbal, ainda tem muito não verbal ali ressoando na vida daquela criança. E entender, assim, todo mundo sabe, né, assim, o clichêzão, é melhor os pais separados felizes do que pais juntos tristes, mas a gente também vive uma sociedade que reforça, que prega que o relacionamento ele tem que existir a ferro e fogo. E eu, no meu entendimento, assim, uma pessoa muito crítica e profunda, eu não acho que é bem assim. Eu acho que pode gerar muito mais danos um casal juntos, unidos venceremos, mesmo na guerra, do que aceitar mesmo esse término e conseguir criar coisas boas ali com aquela criança. Uma criança que cresce num ambiente de briga, de discussão, de alienação o tempo todo, eu acho que é um terreno muito mais traumático do que simplesmente aceitar esse fim mesmo e cada um seguir seu caminho, né? Sai fora do que tradicionalmente a gente espera, né? A sociedade com a gente não, né? A sociedade constrói como família tradicional brasileira? Sim. Mas paciência, né? Isso é uma ilusão também. E aí é um gancho, né, para a gente poder falar dessa outra possibilidade de maternidade solo, que para mim é a mais complexa de todas, né? É quando o parceiro está presente fisicamente, mas ele não está presente nos cuidados com o filho, né, na paternidade, ou nos cuidados até com a família, muitas vezes, né? Então, existe essa negligência, existe esse descuido, e existe essa sensação de, não, eu sou o homem, né? Então eu posso estar nessa posição. Essa normalização também da sociedade do homem sendo o provedor, né? E a mulher assumir todo esse outro BO, assim. Tá certo, tem algumas famílias que vão funcionar dessa forma, tem pessoas felizes dessa forma, Sim. mas essa forma de boa, ela não cabe para todas as pessoas, para todas as relações, para todas as realidades. E infelizmente tem muita gente que está vivendo uma realidade como essa que não queria estar vivendo ela. Exatamente. Eu acho que faz sentido quando é acordado, Exato, né? totalmente. Mas isso também não libera o pai de exercer a função dele como pai. Exato. Né? Então, uma coisa é você ser o provedor e a outra pessoa ser a pessoa que vai cuidar da casa. E outra coisa é você ser mal ser o provedor e não se implicar em nada daquela família. Né? Eu acho que essa estruturação assim, do pai provedor, ela tira a responsabilidade da paternidade. Sim. E isso é um terreno muito perigoso. Porque eu acho assim, que o pai ele tem que estar presente. E um pai presente é um pai que faz tudo mesmo. É um pai que troca de roupa, que dá banho, que leva também para passear, que ajuda no dever de casa, que tem conversas difíceis, conversas fáceis. Porque aí você tira a sobrecarga materna de ser a mãe chata, a mãe bruxa. E isso acontece muito em casais separados também, né? Em que o pai é legal, que permite tudo, e que come doce, e que encontra os filhos no final de semana. Aí é muito legal, né? Você ter ali o bonzinho, né? E a bruxa má, que fica ali durante a semana, fazendo o meio de campo, que é o ruim, que é o dia a dia, que é a rotina, que é o vai tomar banho, você tem que trocar de roupa, né? Que tá ali contando as horas. E somada a sobrecarga, traz mais estresse, né? Para essas relações. Mas então eu acho que assim, tem que ter mais espaço para falar dessas paternidades ativas. Eu tenho ficado um pouco feliz porque alguns pais têm me pedido isso em consultório, mas assim, como é que eu faço para ser um pai mais presente? O que eu leio? Que tipo de conteúdo eu consumo? Porque eu quero fazer, né, dessa relação algo melhor. Eu quero que quando meu bebê nasce eu seja um pai mais ativo. Então assim, eu acho que essa consciência, ela já está começando a acontecer, assim, está germinando ainda, mas eu acho que já tem acontecido um movimento em busca
desse cuidado. A própria presença mesmo do homem no contexto das consultas de pré-natal, na presença de parto, ela já é esse primeiro passo. Então, quando às vezes eu pego alguma gestante que vai muito sozinha nas consultas, e de vez ou outra a gente pega, né, alguns acompanhamentos assim, eu falo, a gente tem que convocar a sua parceria para esse cuidado, para esse pré-natal, que esse pré-natal também é dele. Não toma para você toda essa responsabilidade da sua gestação, do seu parto, porque tem que ter um entendimento da outra parte de que isso é também ser pai. Não é só segurar no colo e vestir a blusa paizão no dia do parto. Colocados no time na criança. Exato. É legal você trazer isso, né? Porque eu vejo que a gente está vivendo um processo de revolução mesmo, tanto no maternar quanto no paternar. Claro, né, gente? A gente está engatinhando ainda, mas pelas pessoas com quem eu convivo e as pessoas que eu atendo, eu percebo que a mulher hoje ela tem um papel profissional muito diferente do das nossas mães e que é ainda mais diferente do das nossas avós, né? As nossas avós, elas não trabalhavam de um modo geral e apenas cuidavam dos filhos e da casa. As nossas mães, né, a geração das nossas mães já tinha um papel mais tipo, tem um trabalho, mas às vezes um trabalho que não trazia tanta renda para casa, às vezes, né, algo que não era tão relevante assim na questão financeira da casa, ou às vezes também não trabalhavam e ficavam ali mais na casa, mas hoje eu percebo que muitas mulheres, e isso é dado de IBGE, né, que mais de 50% das famílias são sustentadas principalmente pela renda feminina, né? Então, assim, a mulher, ela deixou de ser aquela pessoa que fica em casa para criar os filhos e passou a ser alguém fundamental nessa relação e assim, no criar, no gerir, no suprir necessidades financeiras também, né? Exato. Então, a partir do momento que a mulher ocupa esse espaço, ela precisa dividir essas tarefas com outra pessoa. Exato. E assim, a gente tem que colocar também nesse recorte aí das maternidades solo. Porque assim, muitas famílias são geridas por mulheres, porque cadê esses genitores? Onde estão esses homens, né? Estão lá vivendo outras vidas, com outros relacionamentos que eles escolheram, né? Então, assim, eu acho que tem muito disso do homem também não aceitar, assim, esse descuido, né? Entender aquele filho como um descuido, e a mulher, ela não tem essa opção. Sim. Ela não tem essa opção de pensar diferente. Ainda bem, né? Eu queria estar realmente no time dos que assumem mesmo, né? Eu, nessas horas, eu jamais teria um comportamento masculino como esse. Mas é isso, é sustentado por uma sociedade que permite isso, né? A própria criação desses homens, dessa geração que abandonou, é assim, olha, a gente não, coitado, né? Tá lá estudando na faculdade, não, meu filho, a gente dá um jeito, a gente assume esse BO para você, não, a gente paga lá uma pensão, você nem precisa ficar sabendo quem que é essa moça, né? Quem que é esse filho, na verdade. Não precisa nem acompanhar, estão poupando esses homens, né? Então, assim, eu fico também mais otimista também vendo novas famílias criando meninos, que eu acho que vai vir uma geração muito boa de meninos que assumem BO, que assumem responsabilidade, que vão cuidar de alguma forma para não ferir nossas meninas. Que a gente que é mãe de menina, a gente pensa nisso o tempo inteiro, né? De fortalecer nossas garotas. O Igor, ele passou, num primeiro relacionamento, ele teve a Maria aos 19 anos e muitas pessoas ao entorno dele incentivaram que ele deixasse isso para lá. Tipo assim, não, a gente adota, a gente assume. Ele não. Ele estava juntando dinheiro para comprar um videogame, que ele conta. E ele falou, não, eu vou criar, essa é minha filha, eu vou criar ela. Então, assim, ele pegou aquilo para ele, assim, com toda garra, com toda vontade. E, assim, e conversando com outros homens ao nosso entorno, né, assim, vez ou outra numa roda. E aí sempre solta, assim, o Igor sempre citando a Maria, trazendo a Maria para tudo, né, como deve ser. E esses outros homens, eu também tenho um filho. Então, assim, conta numa terceira, quarta conversa que tem um filho e não sei onde. Então, assim, olha o tanto de crianças sem esses pais que existe. Isso é muito cruel. É de uma crueldade, assim, que diz sobre um abandono, que isso é um abandono. Um abandono duplo, né? É. Porque abandona o filho e abandona a mãe daquele filho, que não precisa de ser sua parceira, né, de alguém, não precisa ser alguém com quem você vai ter uma relação, né, mas é alguém com quem você tem um vínculo que não é possível mais de ser quebrado. Né? Então, assuma essa responsabilidade. Eu me lembro bem, eu conheci o Igor, eu acho que a Maria devia ter uns 4 anos, ela era bem pequenininha. E assim, virava e mexia, a gente encontrava com ela nos encontros, né? Sempre muito presente, sempre trouxe ela para o cuidado.
Então, assim, eu acho que quando a gente fala de paternidade, quando a gente fala de maternidade solo, a gente tem que trazer para a roda essa presença do homem, assim, como pai, dessa paternidade que às vezes é deixada de lado. Você já assistiu algum parto de mãe solo? Já. Eu já assisti, inclusive um parto em que ela foi abandonada durante a gestação. Ah, tá, na gestação. Na gestação. E aí foi uma história, assim, muito difícil de acompanhar, porque envolveu até uma questão financeira, porque ela dependia desse genitor. Então, ocorreu dela abrir mão da carreira, ela engravidou, abriu mão da carreira, mudou de cidade para viver com esse cara. No meio da gestação, ele decide encerrar esse relacionamento com ela e voltar para a mãe do primeiro filho dele. Mudou de cidade. Ele bloqueou ela de tudo, rede social, telefone, WhatsApp. E é isso. Só que ela começou o pré-natal comigo, mudou para essa cidade para ficar com ele abandonou ela, aí ela voltou para Belo Horizonte, sem emprego, sem nada. E voltou para a rede de apoio dela, porque o pai e a prima moravam aqui em Belo Horizonte. E aí eu ajudei ela nesse processo, a equipe toda, a gente deu o nosso jeito, assim, para caber no orçamento dela, para contribuir para que aquele parto acontecesse. Foi muito difícil do ponto de vista emocional, né? Porque, haja vista, né? Assim, uma pessoa, assim, abrir mão dos sonhos, abrir mão de tudo, né? Então, assim, até mesmo começar um plano, né? De ter um filho e ser abandonado. Porque o cara tem como abandonar a mãe, eu não sei se tem como, né? Não tem. Né? A sociedade, será que vai permitir isso? Sim. Será que ela vai querer, né? Aí, a gente seguiu firme. Aí ela rompeu bolsa, numa dada idade gestacional, assim, já no finalzinho. E aí esse homem decidiu vir. Ele desbloqueou ela de tudo e decidiu vir pro parto. Ela estava tão vinculada ainda a ele que ela só pariu na hora que ele chegou. Ele estava em outra cidade, muito longe daqui. E ela ficou sabendo que ele estava a caminho e tudo mais, e o parto dela ficou estagnado. Até a hora que ele chegou. Ele chegou, o neném nasceu 40 minutos depois. Aí assim, foi muito bonito, assim, porque ele deu apoio ali, foi uma cena bonita. Como eu tinha visto ele uma vez só, né, não tem nada para falar daquela situação. Aí deu apoio, pegou o bebê, chorou, abraçou. Falei assim, ó, gente, alguma coisa pode ter mudado aqui. Beleza, o parto passou, ele ficou com ela até a internação hospitalar. Quando acabou a internação hospitalar, ele bloqueou ela de tudo e foi embora. Nem registrar essa criança ele registrou. Sumiu do mapa, deixou ela sozinha. Ela criou essa criança sozinha, com o apoio da prima, com o apoio do pai dela. Começou a trabalhar numa outra coisa que não era o sonho dela, que ela tinha uma outra profissão que ela amava, só que essa profissão dela não dava muito para ela trabalhar, para ter um filho, tal, porque ela trabalhava embarcada, etc. Então, assim, ela precisou redesenhar a rota dela de vida, virar a vida toda dela para esse maternar. E aí, agora ela conseguiu, ela se reestruturou, a vida dela segue muito bem, teve agora um outro filhinho, de um outro relacionamento, segue tudo bem, assim, mudou de cidade. Mas, assim, eu fiquei muito... Eu me sensibilizei muito com essa história. Uhum. Assim, porque eu vi, assim, a crueldade performada ali. Nossa, me faltam até palavras. Como que ele é capaz de vir, né, pro parto? Que recado que ele queria passar, né? Beijou, abraçou. Beijou? Assim, tudo, como se fosse um pai, assim, uma paternidade presente. Agora, eu acho que, assim, eles têm o direito de encerrar o relacionamento ali, tá tudo certo, Sim. né? Eu não sei o que motivou, enfim. Aliás, sei, né, porque ele queria voltar lá pra ex dele, mas fazer isso com o filho dele, não registrou essa criança. Ela tentava mandar foto do menininho, ele bloqueou ela de tudo, então assim, ele não recebia nada. É como se ele tivesse rejeitado e apagado aquela criança da existência dele. Isso me assustou demais. Me assustou demais. Pesado. Muito né? pesado. Muito triste. Muito pesado. E por outro lado, às vezes tem um outro parceiro que assume a paternidade desse filho, né? Isso, exato.
que resolve acolher, abraçar e acaba se tornando pai mesmo, como referência daquela criança. Exato. E que é muito bonito, né? Assim, hoje já é até possível, né? Você registrar essa criança, né? Com esse pai que é um pai de afeto, um pai próximo, assim. E eu tenho um casal próximo também que aconteceu isso. Ele registrou esse filho mais velho e ele já chama, inclusive, ele de pai. Então, é super bonito. Assim. Pesou o clima, né, gente? Eu já atendi um caso de um pai ausente dentro de casa, assim, sabe? Que estava presente todos os dias, mas que não estava presente na criação, nos cuidados, nem com a esposa, nem com a casa e nem com os filhos, sabe? Era aquele pai que chegava do trabalho, ia, sei lá, ver televisão, mexer no Instagram e não se relacionava e só cobrava, né? Cobrava que tudo estivesse pronto, perfeito, comida na mesa, as coisas organizadas e que a família acabava vivendo em torno desse pai, porque era um pai que trabalhava mudando de cidade, então toda vez que o pai tinha uma transferência, a família tinha que ir atrás dele. Nossa. E a mãe acabou deixando também, né, a sua carreira de novo, né, para poder viver essa vida maluca do pai. Ela tinha um trabalho, mas não era um trabalho relevante. E Aos olhos relevante dele, né? financeiramente falando, Sim. aos olhos dele jamais, né? Nada ali era relevante, né? Só ele. Só ele. E era um pai completamente ausente, assim. E as crianças sentiam muito a falta desse pai. Muito a falta desse pai. Como que não se relacionar com essa outra pessoa, porque acabava que, como eles viviam sempre mudando, eles não tinham rede de apoio por perto, né? Uhum. Então a relação acabava ficando muito com a mãe, né? Então não tinha uma segunda pessoa se relacionando com essas crianças. E é isso. E eu acho que o mais difícil nesses momentos, né, é a mulher conseguir ter a lucidez de entender o que está acontecendo e ter forças para sair dessa relação. Né? E aí forças que eu falo, forças internas mesmo, e até se organizar financeiramente para poder, porque às vezes, né, muitas vezes esse caso, inclusive, ela dependia dele, para poder recomeçar. Né? Nossa, muito difícil, assim, dado, inclusive, a circunstância dessa pessoa depender financeiramente desse homem, socialmente, né, como relacionamento você tem que se manter junto mesmo, que você seja lá o violinista do Titanic, né, você não pode pular do barco jamais, nem que você morra numa situação dessa, e ter também essa coragem, porque isso diz muito de uma coragem também, que é muito difícil mesmo, é como se você tivesse que pular de um abismo, assim. Ou continuar naquela realidade maçante, aquela triste realidade. Às vezes em prol dos filhos, às vezes em prol do que a pessoa acredita, né? Que tem como fé, porque às vezes tem um respaldo religioso ali por fim, né? Ali na retaguarda, falando, não, você tem que manter junto, você tem que servir, você tem que não sei o quê. E dado ao fato que a pessoa às vezes até passa a própria felicidade, ela condiciona a felicidade dela nisso, porque realmente é a única escapatória. Às vezes ela nem sabe se ela é feliz naquilo ali. Exatamente. E foi o que aconteceu, porque ela se separou e ela carrega uma culpa enorme por essa separação. Mesmo sabendo que hoje ela é mais feliz do que ela era, mas ela sente como também se ela tivesse separado os filhos desse pai. Né? Só que essa relação já não existia. Exato, mal sabia ela que essa separação já existia dentro de casa, que é muito pior. Exatamente. E hoje ele vê as crianças uma vez por ano, talvez. Nossa. Ai, gente, que crueldade. Ou seja, né, uma relação que realmente não existia, que não foi construída. A relação do pai também é construída, né? Assim Total. como a relação da mãe com os filhos. Então, você não do dia para a noite. Eu fico pensando muito nisso, assim, essas pessoas que reencontram o pai, né, depois de 20 anos, 30 anos. Como será que elas se sentem, né? Tipo, quem é essa pessoa? Porque até então é um estranho, né? Como eu falo da minha realidade, assim, eu fiquei 7 anos sem ver meu pai. E, assim, a palavra pai é uma palavra que me pega muito, assim, que arranha no meu ouvido, assim, eu não conseguia chamar meu pai de pai, mas eu também não conseguia chamar ele do nome dele. Mas quando eu falava pai, me dava um negócio ruim, assim, que eu falava, gente, mas eu nem sei quem que é isso, o que que é isso. Eu fui descobrir o que que era paternidade vendo o Igor. Assim, vendo o que que o Igor faz, que eu falei assim, então é isso que o pai faz. Que até então eu não sabia. E assim, na minha realidade, meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos.
E olha que eu fui entender isso na terapia, porque quando eu trouxe, né, esse recorte da criança, achar que ela é responsável, na minha cabeça eles tinham separado por minha causa. Porque eu tinha lido o nome de uma rua e meu pai me deu um tapa na boca e foi exatamente nesse dia que ele saiu de casa. Porque minha mãe sempre uma pessoa muito estudiosa, uma mulher que sempre me estimulou muito. E o meu pai, nem quarta série ele tinha. Então, assim, ela era alcoólatra, tinha várias questões dele, assim. E aí, a gente foi no aniversário. Quando a gente estava voltando desse aniversário, minha mãe foi deixar, tipo, a minha amiguinha na casa dela. E aí, eu tava com meu pai no carro esperando a minha mãe. Eu li o nome de uma rua. Na hora que eu li o nome da rua, ele me deu um tapa na boca. Minha mãe chegou no carro, eu tava chorando. E aí corta para a gente voltando para casa e minha mãe mandando ele embora. Então, na minha cabeça, eles se separaram por causa disso, porque eu tinha lido. Uhum. E eu lembro dele falando, você vai deixar essa menina doida, que não sei o quê, que eu tive um primo que ficou doido de tanto estudar, aquela coisa toda. E para minha mãe sempre foi muito importante o estudo. Aí, e eu cresci a minha vida inteira com esse ressentimento. A minha mãe nunca fez alienação parental, ou se fez, fez muito pouco, assim, coisa que ela deixou escapulir, porque Dia dos Pais, ela fazia questão de mandar coisa nossa para ele e levava a gente lá para ver. E ele tentava visitar a gente nos domingos e eu tentando fugir. Eu ouvia o barulho do carro dele, eu já corria para casa da minha vizinha, que era minha madrinha, porque eu já não queria ver ele. Então eu guardei esse ressentimento assim muito grande a minha vida toda. E aí eu lembro que na minha adolescência, assim, final da minha infância, início da adolescência, eu fiquei esses 7 anos sem ver ele. E aí quando eu vi ele, eu já vi ele mais velho. Meu pai era bem mais velho que minha mãe. E aí eu já não sabia quem era ele, sabe? Assim, então, ele falava algumas coisas comigo, assim, de pai. Talvez para ele eu era a filha dele mesmo, mas eu não conseguia ver ele como essa figura de pai e tudo mais. E aí eu lembro, assim, de uma época que minha mãe pediu pro meu pai pagar a escola, assim, foi um ano muito difícil lá pra gente. Ele não pagou. A escola não mandou cobrança, minha mãe só foi receber essa cobrança depois do final do ano letivo, então tinha uma dívida gigantesca da escola. E meus irmãos sempre estudaram em escola pública e passaram na federal, que bobeira é essa de ficar pagando escola para filho, que não sei o quê. E aí eu lembro que minha mãe precisou trabalhar muito, vender as férias dela para poder pagar essa dívida. A gente ficou sem presente, sem aniversário, sem nada, assim, durante um ano para poder pagar essa dívida dessa escola. E minha mãe formou eu e meu irmão sozinhos, criou eu e meu irmão sozinhos. Então, assim, essa ausência, assim, me perturbava um pouco, assim, sabe, assim, essa figura, o que ele representou. Então, assim, nossa, assim, ainda vale mais alguns bons anos de psicanálise, assim, para poder elaborar isso, assim, mas diz muito sobre o abandono mesmo, assim. Sinto muito. Obrigada, amiga. É triste, né? Infelizmente. Que Mas é a isso, realidade da maioria das de famílias muita gente. brasileiras, infelizmente, assim. Que isso se perpetue cada dia menos, né? É. E eu acho que essa mensagem que você traz, assim, de criarmos meninos, né, mais conscientes e mais cuidadosos, mais afetuosos, mais responsáveis, né? É fundamental para que a gente mude essa geração. Exato. Mesmo com pais separados, Sim. mesmo nas maternidades solo, porque se tem uma maternidade solo, tem também do outro lado uma paternidade que está solo ou junto de outra mulher, ou de outro homem, enfim. Mas que diz muito sobre a criação do filho também, assim. O fato de ser uma mãe solo não significa que essa criação vai ter que ser sozinha, né? Ela pode ser também feita de outras formas, por outras pessoas. Sim. Eu acho que o que fica hoje da nossa conversa, né? Acho que a palavra é responsabilização, né? Se responsabilizar ao tomar a atitude, né? Ao escolher ser mãe solo por uma questão pessoal e individual, né? Se responsabilizar enquanto pai, não enquanto genitor, né? Então, pensar que os nossos atos, eles geram consequências, né? E fica aqui um recado também para as pessoas que estão em volta dessas mulheres que estão vivendo essa maternidade solo, né? De estarem disponíveis para ela, tentar julgar o mínimo possível, né? Trazer, se possível, né? Momentos de descanso, de tentar compartilhar essa, talvez não a criação, né? Mas talvez também a criação, dependendo do contexto, mas assim, esse cuidado de, deixa eu ficar com o seu filho para você, sei lá, passar uma tarde para você tomar um banho em paz, almoçar
sem né, alguém te interrompendo. Então, fica esse cuidado. Mas acho que o principal é não julgar, né? E acolher essa pessoa para que ela se sinta segura com você e com o espaço onde ela possa se colocar. E dar espaço para essa pessoa também fazer coisas por ela, né? Incentivar os sonhos maternos, para que também a maternidade seja algo bom. Porque enquanto ela vira o 100%, ela vira obrigação, ela se torna um fardo. E o objetivo é que seja cada vez mais leve, que cada vez mais a gente consiga tirar as culpas maternas, a sobrecarga, mas para isso é necessário que tenha na retaguarda ali o incentivo e o apoio de todos, independente seja da parceria, seja da rede de apoio de amigos, etc., né, de instituições. É isso, ó, que delícia de episódio. Pesado, mas é importante a gente falar disso. Exato. Para quem ficou até o finalzinho, muito obrigado pela presença e sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso podcast. Qualquer dúvida vocês podem mandar também para a gente lá no direct, se quiser também dividir com vocês a história, porque o nosso objetivo do nosso podcast é isso, respira, vai passar. Então é um espaço também de acolhida e de contar também histórias de superação e de histórias que vocês queiram compartilhar para que mais pessoas se espelham, se sintam acolhidos e se sintam respeitados. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau.